Deus abençoe a sua vida, que alegria nos vermos outra vez. Mais um dia onde nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus. Na semana passada nós falamos sobre a graça de Deus e gastamos um bom tempo abrindo esse termo e, enfim, explicando para você o significado da graça, e eu tenho certeza absoluta que abençoa a sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série, a esse estudo que dividimos em 4 partes. A graça, a primeira parte, hoje a segunda parte, a redenção. Na semana que vem estaremos falando sobre a justificação e, por último, a santificação, ok? Esses 4 temas, eles fazem parte dos 4 pilares de sustentação do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sustentado por esses 4 ensinos, por essas 4 orientações bíblicas. A graça de Deus, a redenção, a justificação e a santificação. Amém? Vamos ao texto da Bíblia? Amém? Mas antes vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, eu quero rogar mais uma vez a Tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão me ouvindo. E eu peço em nome de Jesus que Tu venha nos abençoar. A mim, tocando-me, fazendo a minha mente fluir, que o Teu Espírito possa me usar em favor daqueles que nos ouvem neste dia, Senhor amado. Eu rogo em nome de Jesus que a mesma coisa aconteça com cada pessoa que assistir, que participar desta série de estudos. Que eles possam também ter suas mentes abertas, de forma que eles possam compreender este assunto tão importante que nós vamos tratar hoje. No nome de Jesus eu rogo estas bênçãos, agora e para sempre. Amém. Redenção. Para falarmos sobre a redenção, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia com você. Nós vamos ler na carta de Paulo, do apóstolo Paulo, Gálatas, capítulo 3, versículos do número 6 até o 14. Amém? Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, de 6 ao 14. Eu vou ler na NVI. Amém? Nova versão internacional. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você, Abraão. Todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Nós estamos começando hoje esse estudo sobre a redenção. Estamos pensando sobre essa verdade que, como já falei, é um dos pilares da nossa fé. E se é pilar, é fundamental. A gente, quando está fazendo uma reforma em uma casa, um prédio,
Você até derruba paredes, se essas paredes não fizerem parte de um conjunto estrutural que mantém, vamos dizer assim, o prédio ou a casa em pé. Mas se esse prédio tem pilares, você pode até derrubar paredes. Você só não pode derrubar o pilar do prédio, porque se você mexeu na coluna de sustentação, o prédio vai cair. Assim, exatamente assim são as colunas do Evangelho. A graça de Deus, a redenção, a justificação e a santificação são colunas. Em colunas não se mexe. Colunas são importantíssimas para manter a estrutura, a casa ou do prédio em pé. Esses 4 pilares são importantíssimos. Eu e você precisamos saber quais são esses pilares, a importância deles. Então, eu ouso a dizer que todo cristão precisa saber o significado de redenção, assim como precisa saber sobre a graça. Um cristão, um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus que não sabe o que significa a graça, que não sabe o que significa a redenção, ele está pecando contra Deus e contra si mesmo. Essa palavra redenção, ela é um substantivo quando transformada em verbo. Ela passa a significar o verbo redimir, que indica redenção. Uma vez redimido, significa que essa pessoa foi alcançada pela redenção. Amém? Muitas vezes, na linguagem religiosa, você vai ouvir a palavra redenção. Muitas vezes. Mas o que significa redenção, pastor Ari? Ou melhor, o que significa? Traz para a gente, para que a gente possa entender. Redenção ou redimir, tem a ver com a compra de escravos. Olha só que interessante. Esse termo ele era usado, muito usado na antiguidade, quando comprava-se um escravo no mercado. Essa era uma prática comum naquelas sociedades escravagistas. Isso há 200 anos, aproximadamente 200 e poucos anos atrás. Haviam sociedades, parte do mundo, o mundo todo era escravagista, inclusive o Brasil. Ter um escravo naquela época era comum e fazia parte de uma cultura. Ou seja, assim como ter um empregado, uma empregada nos nossos dias. Você vê que essa coisa é tão cultural nos nossos dias que eu não sei como estão fazendo agora, mas antigamente não se construía um apartamento sem ter um quarto para o empregado. Por quê? Porque ter um empregado fazia parte da cultura. Hoje em dia, essa cultura, quem sabe, esteja até mudando e até também para o custo ficar menor, as pessoas estão eliminando esse quarto para o funcionário ou funcionária. Eu estou dizendo isso só para dizer para você como era importante e como isso fazia parte da nossa cultura, assim como ter um escravo nesse período escravagista, de sociedade escravagista. Hoje em dia, ter um escravo é crime. É inadmissível você pensar em ter uma pessoa como escravo. Graças a Deus que, pela graça, pela misericórdia do Senhor, houve entendimento e as populações do mundo, e principalmente do Brasil, acabou com a escravidão. Mas eu estou usando como exemplo. Essa palavra redenção, ela tinha muito a ver, era muito usada nessa questão da compra e da venda do escravo. Esse ato de ter escravo era tão aceito e não era pecado, ou não era errado. Como eu falei, hoje, com a evolução da cultura, a escravidão se tornou algo agressivo, algo que nós não aceitamos mais. Mas, quando um escravo naquela sociedade era posto à venda, o ato de comprá-lo chamava-se redimir. Eu vou redimir esse homem. Isso significa o quê? Eu vou comprá-lo. Essa palavra redimir, ela evoluiu e passou a ser usada, ser chamada, mais tarde, quando o
comprador levava o escravo para casa. Na prática, você comprava um escravo e no ato da compra, você dava a carta de liberdade para ele. Isso significa redenção, redimir. O que é redenção, pastor? Redenção é você comprar um escravo, aproveitando essa ideia, ok? Comprar um escravo e fazê-lo livre. Isso é redimir no conceito moderno da palavra. Eu compro uma pessoa que seria meu escravo, só que eu não quero como escravo. Eu compro, pago por ele, e quando eu levo para minha casa, eu entrego para ele a carta de alforria e ele fica livre. Isto é redenção. Eu quero convidar você para a gente voltar no tempo aqui agora, ok? Vamos voltar no tempo. Imagine-se lá na Praça Mauá, nos idos de 1750 a 1800. E há uma feira de escravos. Eu sou um desses escravos que estou lá nessa feira. Estou à venda. Você foi lá nessa feira porque você tem interesse em formar um grupo de trabalhadores e precisa de comprar escravos para montar esse grupo para trabalhar na sua casa, no seu sítio, na sua seara, enfim. E aí, você chega lá e começa a visitar na feira essas barracas, esses lugares onde estão escravos. Você quer o melhor, ok? Muito bem. Lá na feira, há escravos de todos os tipos. E você escolhe justamente, junto com os outros, você me escolhe e você me compra. E eu sou levado para a sua casa como escravo. Chegando lá na sua casa, você chama o grupo que você comprou, inclusive eu, né? E você diz assim: olha, eu tenho um comunicado para fazer para vocês. A partir deste momento, todos vocês estão livres. Esse seu ato em me libertar após ter me comprado, isto é redenção. Amém? Você me redimiu. Então, se eu estou explicando para você o que significa redenção, essa palavra redenção, ela também pressupõe uma troca de senhorio, uma troca de senhor. Ou seja, eu pertencia a um senhor, a uma outra pessoa, você me comprou, eu deixei de ser escravo daquela pessoa, daquele senhor antigo, e agora passo a ser o seu escravo. Ok? Então a palavra redenção também se aplica a isto. Há uma mudança de senhorio, de senhor. Você pertencia a um senhor e agora um outro senhor lhe comprou e agora você pertence a ele. Veja que este senhor que me comprou me diz que eu estou livre e que eu posso ir embora. Você imagine, eu sou escravo desde que nasci. E aí alguém me compra e de uma hora para outra me dá uma carta na mão e eu estou livre. Você imagine a alegria do meu coração de poder fazer o que eu quiser com a minha vida. Dormir a hora que eu quiser, levantar a hora que eu quiser, trabalhar a hora que eu quiser, enfim, viajar, ir e vir sem que ninguém me impeça. Você imagine o coração de um escravo recebendo a carta de alforria. Mas antes de eu ir embora, algo acontece. Aquele senhor que me comprou me diz o seguinte: antes de você ir embora, eu quero lhe fazer um convite. E aí eu tô com a carta na mão, sorrindo, fico um pouco apreensivo, ele deve estar brincando comigo, agora vai me tomar a carta e vou voltar a ser escravo. Né? Você tá, né? Como se diz aí, um ditado popular: santo quando vê muita esmola, desconfia. Aí esse homem que me comprou, que já me deu a carta de alforria, chega para mim e diz o seguinte: eu quero que a partir de hoje, estou fazendo um convite para você. Você quer fazer parte da minha família? Olha a pergunta que esse homem está fazendo para o escravo. Você quer fazer parte da minha família? O escravo, né? Eu estou lá, abro os meus olhos grandes, olho para ele e ele continua falando. Você quer receber a minha herança? Porque se você fizer parte da minha família, eu tenho uma herança. Eu sou riquíssimo.
e eu vou dividir esta herança com você. Você vai herdar, junto com os meus filhos, tudo que é meu. Se você quiser, seja bem-vindo. Imagine só o que está se passando na cabeça desse escravo, que está se passando na minha cabeça, ao ouvir um convite desse. E aí eu, quem sabe, usaria a seguinte expressão: só está de brincadeira comigo. Lógico que essa expressão não se usava naquela época, mas se imagine, o senhor está brincando comigo? O que é que eu tenho que fazer para ser um dos seus filhos? Para fazer parte da sua família? O que é que eu tenho que fazer? Ele disse: nada. Você não tem que fazer absolutamente nada. Eu tenho um único filho e eu já conversei com ele e ele topou dividir a herança com você. Aleluia. Eu tenho que dar um aleluia agora. Você está entendendo o que significa redenção? Um escravo que é comprado, é feito livre e antes de ir embora é convidado para fazer parte da família deste Senhor que o libertou. E mais, agora ele vai herdar a herança junto com outro filho que já está sabendo de tudo, que não está com ciúme, que não quer tudo para ele. Disse: não, pode convidar fulano, eu vou dividir a herança com ele. Meu Jesus. E ele diz assim: vou colocar um anel no seu dedo, como prova que você é meu filho querido e amado. E todo mundo que ver você com um anel vão identificar que esse anel traz o brasão da minha família e que você agora é meu filho. E essas pessoas vão respeitar você porque você não é mais um escravo. Você agora é filho, junto com o meu filho. E vamos viver juntos. Você está entendendo esse tipo de proposta que esse senhor está fazendo a esse escravo? Agora, há algo mais difícil ainda de entender. Eu vou até me arrumar aqui na cadeira. Um comprador está escolhendo escravos lá na feira, Praça Mauá, 1870. É? E o vendedor está mostrando os escravos para esse comprador, né? E ele diz assim: olha, esse aqui é bom, esse aqui é muito bom, eu vou lhe apresentar os melhores escravos que nós temos. E você está lá nessa feira, 1815, 1850, você está querendo comprar um escravo. Mas o comprador, né, você está lá olhando e você escolhe outro. E o vendedor diz assim: não, mas esse aí não. Eu estou te apresentando os melhores escravos. Você está arrumando pior? Não, mas eu gostei desse, diz você. E o senhor assim: mas esse aí não pode ser vendido. Por que ele não pode ser vendido? Porque ele é o pior escravo que nós temos aqui em toda a feira. Por que ele é um pior escravo? Pergunta o comprador, no caso você. O vendedor responde assim: ele é um sujeito mau, ele é um sujeito sem caráter, ele é um sujeito ladrão, assassino e não serve para trabalhar na sua casa. E o comprador diz assim: mas eu gostei dele, eu vou comprar ele, eu quero ele. Mas ele é o pior de todos, como é que o senhor quer levar o pior escravo? Eu tenho escravos muito bons aqui. Não, eu quero este. Eu vou comprá-lo e vou amá-lo antes dele ser bom. Mas eu não estou entendendo, pergunta o vendedor. O senhor está pegando um indivíduo desse mau, sujeito ruim desse para levar para sua casa? Eu vou comprá-lo, eu o amei, eu gostei dele. A minha forma de tratar com ele, o meu amor, vai transformar este escravo, que é o pior, em um ser humano maravilhoso. Eu vou comprá-lo, vou amá-lo, vou tratá-lo bem. Eu não vou usar o chicote, mas eu vou mudá-lo com o meu amor. Eu vou conquistar o coração dele, mas eu vou transformar o coração dele. Queridos, essa é a imagem de redenção, da redenção de Deus para conosco.
O apóstolo Paulo diz assim: nós fomos resgatados, comprados. E fomos comprados quando ainda éramos inimigos de Deus. Jesus diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Antes dele falar isso, ele diz assim: ninguém procura um médico sem ter consciência de que está doente. E aí ele diz: eu vim para os que têm consciência que estão doentes, para os que precisam de ajuda, para os que precisam de socorro. Ele veio para os ruins. Na feira de escravos, ele compra os piores para transformá-los nos melhores através do seu grande e infinito amor. Nos comprou não para nos escravizar, nos comprou para nos libertar, para nos fazer herdeiros da herança que ele tem e vai receber do Pai. Você já imaginou uma coisa dessa? É exatamente isso que aconteceu com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio nos tirar do domínio de alguém que nos subjugava. Lembra que eu falei que o outro sentido de redenção, a outra aplicação, o outro entendimento de redenção, de redimir, tem a ver com troca de senhorio? Pois é, eu era um escravo de um senhor mau, um senhor maligno, o príncipe deste mundo. Ele escravizava e ainda escraviza milhares de pessoas, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e com seu sangue nos comprou. E uma vez comprados e libertos desse senhor mau, o que eu faço? Ele me entrega a carta de alforria e diz: você está livre, Ari. E veio o convite para fazer parte da família dele, para herdar a herança dele, e ele vai dividir comigo. Jesus veio para nos tirar do domínio de alguém que nos subjugava, que nos escravizava. Ele nos comprou e nos tirou do império que nos mantinha presos. Ele me tirou do domínio de quê? Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz assim, que ele nos tirou do domínio do pecado. Veja, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Você está escutando o que o texto diz? Hebreus 9, 12. Ele entra no Santo dos Santos, oferecendo o seu próprio sangue, o seu sacrifício vivo, quando morre na cruz do Calvário, e compra o direito de me possuir, de ser o meu Senhor. E uma vez que ele me comprou, ele me dá liberdade para servi-lo. O que significa isso? Que daqui a 1 bilhão de anos, o antigo dono de escravos, aquele que me escravizava, não pode mais me levar de volta. O texto da carta aos Hebreus disse que essa libertação, que essa compra foi única e definitiva. Não há como eu voltar a ser escravo outra vez daquele senhor maligno e maldito. Uma vez que eu fui comprado por Jesus, uma vez que arrependido me rendo aos seus pés, uma vez que eu o sigo, conforme a orientação da sua palavra, me torno um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus, que é Deus, nunca mais o Senhor maldito, ruim, maligno vai poder me tocar. É isso que a Bíblia diz. Ele não pode se aproximar de mim, ele não pode me tocar. Por quê? Porque eu agora mudei de dono. Eu não sou mais servo do pecado, nem do diabo. Agora eu sou servo do Senhor, que é bom. E o fato de eu ser servo dele, eu estou protegido da ação desse Senhor maligno e mau. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei outro dia imaginando. Você conhece o Galvão Bueno?
Imagine que o Galvão Bueno estivesse transmitindo ao vivo a entrada de Jesus no lugar santíssimo. Na hora que ele está lá sacramentando a minha compra eterna diante de Deus. Como ele diria? Ele diria assim: olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha, ele comprou, ele está pagando, olha o que ele fez. Acabou! Agora a redenção é eterna, agora a redenção não tem fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi só uma forma de fazer você achar graça, porque o comentarista, ele tem umas expressões parecidas com essas aqui. Há um louvor muito lindo, muito bonito, que nós cantávamos antigamente na igreja, que diz assim, ó: porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Desculpa aí a desafinação, mas a letra desta canção é o texto bíblico. Você não está mais debaixo do pecado. O pecado não vai ter mais domínio sobre você. Considere-se agora mortos para o pecado e vivo para Deus. O autor botou a música no texto bíblico e aqui para nós. Ficou maravilhoso. Sabe o que significa? Que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou, somos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso 22 ao 23, diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Verso 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Fomos redimidos do pecado para sermos instituídos como propriedade exclusiva de Deus. Você que entregou a sua vida para Jesus, você que recebeu o perdão do Senhor Jesus há um mês, uma semana, 2 anos, 10 anos, 20 anos, você é propriedade do Senhor, aleluia! Você pertence a Deus. Não deixe que nenhuma seta maligna, nenhum recado do diabo tire isto do seu coração. Você pertence a Deus. Você era daquele senhor mau, mas Jesus redimiu você. Você agora pertence ao melhor Senhor de todos, o Senhor nosso Deus. Louvado seja o seu nome. Então, o cristianismo, preste atenção, o cristianismo não é uma adesão. Eu agora estou frequentando a igreja do pastor fulano, do pastor ciclano. Não, irmãos, cristianismo não é adesão a igrejas. Mas o verdadeiro cristianismo é uma concepção espiritual de que agora nós somos da família de Deus. Não é membro da igreja, não. Você até frequenta uma igreja e que continue frequentando, Deus te abençoe. Mas o que eu quero te dizer é que você não é membro só de carteirinha da Maranata, Assembleia de Deus, seja lá qual for a sua igreja. Não, nós não estamos falando aqui disso. Eu estou dizendo, o que a Bíblia está dizendo é que você agora é membro da família de Deus, você foi comprado, você foi remido, você agora é do Senhor.
E quando a gente tem essa concepção, quando a gente tem um entendimento do que significa redenção, irmãos, o meu louvor é diferente. Não, o meu louvor é diferente. A minha forma de falar, o meu entusiasmo na hora de cantar, na hora de comunicar as pessoas. Porque há muitas pessoas que estão perdidas, que estão longe. E quando eu tenho oportunidade de falar que eu fui comprado pelo melhor Senhor do universo, que agora eu pertenço a Ele, que Ele me deu uma herança junto com Cristo, seu Filho, e que eu não paguei nada, foi de graça, porque Jesus pagou tudo na cruz. Irmãos, o meu testemunho vai ser cheio de alegria. A minha mensagem vai ser cheia de euforia, de gozo na alma. Por quê? Porque eu sou um privilegiado. Aleluia! Eu fui alcançado. Muda tudo. Muda a minha relação com as pessoas, muda a minha oração. Gente que tem a compreensão do que significa redenção, ele ora diferente. Ele sabe que Deus o ouve, porque ele é filho. E ele não precisa ficar com repetições de palavras, ele não precisa ficar inventando expressões, ele abre o coração dele e conversa com o Pai que está no céu. Como disse Jesus, ele entra para o seu quarto secreto, fecha a porta e fala com o Pai em secreto, e o Pai o vê. Eu agora sou da família de Deus. E eu não entrei na família de Deus com um jeitinho brasileiro, como se diz por aí. Não, eu fui comprado. Foi pago um alto preço. Lembra daquele louvor? Eu sei que foi pago um alto preço. Pois é, foi pago um alto preço pela minha redenção, pela minha salvação. Não foi um jeitinho que foi dado para que eu fizesse parte da família de Deus. Não! Uma vez que eu fui comprado, eu fui adotado pela família do Salvador. Amém? Adotar é mais nobre do que ter filhos. Concorda comigo? Por quê? Porque na adoção eu escolho amar. E ter filhos não. Porque eu sou pai do Gabriel e do Lucas, eu tenho que amá-los. Mas quando eu vou adotar uma criança, uma pessoa, eu estou escolhendo. É diferente. Você viu a maneira de olhar? Deus me escolheu. Eu não merecia, mas Ele me escolheu. E Ele escolheu você, aleluia. Você é o escolhido de Deus, você foi adotado. Ele escolheu amar você, Ele escolheu me amar. As verdades bíblicas, elas vão se clareando na nossa frente. E a gente vai ficando mais apaixonado por esse Deus. A gente vai ficando mais envolvido com Ele, porque a cada momento que a gente abre um pouquinho o texto e o Espírito Santo nos dá a luz do texto, a gente começa a entender que coisa preciosa foi ter sido alvo, ter sido olhado, o maravilhoso olhar do Senhor alcançou você e alcançou a mim. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Ele nos compra no mercado de escravo, Ele nos adota para sermos irmãos de Jesus e co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais. Isso é cristianismo. Isso aqui é cristianismo, aleluia. É fazer parte da família de Deus. Você não é cristão, você não pertence à família de Deus, mas você não é proibido. Você pode fazer parte. Amém? Isso aqui é cristianismo, mas está acessível. Você pode se tornar um cristão através da pessoa de Jesus. É só recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. E ser cristão é ter o direito de entrar na casa de Deus. Irmão, eu chego na casa dos meus pais, lógico, eu já estou fora de lá há 35 para 36 anos, mas é a casa dos meus pais. Eu não preciso pedir licença para abrir a geladeira. Eu até faço isso por uma questão de delicadeza, de educação. Eu aviso, meu pai, vou abrir a geladeira aqui, tá? Mas ele disse, não precisa, Ari, você é de casa. Eu chego lá, tem uma quantidade de frutas na mesa, eu vou lá e, pai, vou pegar uma banana aqui, tá? Eu só aviso, mas eu nem precisava avisar. Pode pegar, meu filho. Você é meu filho, você casou, mas continua sendo meu filho. Sabe, irmãos, paternidade
é eterna. No nosso caso, é eterno até que se acabe, né? Mas eu nunca deixo de ser pai. Mas no caso de Deus, a paternidade é eterna, não acaba nunca. Não importa quanto tempo passe. Se em Cristo Jesus eu estou justificado, eu sou filho, e uma vez filho, eu tenho acesso a todos os departamentos, a todas as áreas, a todos os lugares. Eu tenho acesso à herança por causa do Senhor. Mas existe uma outra imagem de redenção que o Antigo Testamento nos dá. Mas antes de falar sobre isso, eu quero convidar você para, junto comigo agora, nós orarmos a Deus e contribuirmos. Eu queria dizer para você que ao longo desses meses, Deus multiplicou as entradas da igreja e nós conseguimos, graças a Deus e à boa administração da igreja, a administrar bem esses momentos de ausência, né? Cultos não presenciais, nós fizemos várias maneiras e formas de cultuar a Deus pela internet e você assistiu e participou de muitas delas. Mas agora nós voltamos e nós precisamos que você nos ajude, como cristão que você é, como servo do Senhor Jesus, como membro da Maranata. E se você nesse momento quiser ofertar ao Senhor, você está convidado a fazê-lo, amém? Você pode pegar o seu celular, o seu computador. Olha, nós temos aqui passando na tela as contas dos bancos, das instituições bancárias que a Maranata tem conta. Você pode fazer uma transferência direta da sua conta para a conta da Maranata. Amém? E depois você pode pegar imprimir esse comprovante e quando você for na igreja você coloca lá no envelope, você pode dar o seu dízimo, sua oferta de amor, faça isso agora. Eu sei, Deus vai abençoar a sua vida no nome de Jesus. Amém? Tem aqui um QR Code, você pode colocar também o seu celular, ele vai fazer a leitura do QR Code e você vai poder, já vai cair dentro da sua conta ou na conta da igreja, você vai poder fazer a transferência. Faça isso agora. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque nós podemos contribuir com a tua causa. Eu rogo no teu nome que tu nos ajude, que tu nos abençoe. Multiplique em nossa casa o pão de cada dia, Senhor. Não deixe que as roupas envelheçam, a sandália dos nossos pés. Senhor, guarda-nos de gastar o nosso dinheiro, Senhor, na farmácia. Cura as nossas enfermidades, Senhor, supre as nossas necessidades. Eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos que contribuem neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Começa a terminar. Existe uma outra imagem de redenção que o Antigo Testamento nos dá. E que imagem é esta, pastor? É a imagem da transferência da culpa. A redenção como transferência de culpa, como transferência de maldição. Como acontecia isso, pastor? Vou trazer para você entender. Vamos voltar para a Praça Mauá? 1850, 1870? Você está lá comprando escravos. Lá tem um escravo que é estrupador. Ele é mau. Ele é cafajeste, ele é pilantra, ele é um patife. Se você tiver algum outro nome aí para dar, pode dar. Ele não presta. Cometeu latrocínio, matou a mãe e por isso foi condenado à morte. E aí você está lá inocentemente na feira, né, 1850, comprando escravos. Você está lá nesta feira e de repente você se depara com este indivíduo. Você já comprou alguns escravos e você chega diante desse bandido de marca-pior e diz: eu quero comprar esse. E o vendedor responde assim: esse não pode, infelizmente. Mas por que não pode? Porque esse homem, ele está debaixo de uma sentença de morte. É mesmo? O que ele fez? Não, ele vai ser executado essa tarde ainda. O juiz já decretou, eu não posso vendê-lo. Ele só está aqui, já devia até ter tirado ele daqui, mas ele vai ser executado daqui a pouco. Executado? Hoje à tarde? Ele já apelou para todos os tribunais e ninguém o absolveu. Hoje ele vai morrer, ele está vivendo as últimas horas dele. Aí o comprador, né? Você está lá, ou o comprador pensa um pouco e diz: solte as algemas dele. Aí o vendedor diz assim: como? É isso mesmo. Solte as algemas dele.
eu pago com minha vida. Eu vou pedir a transferência da culpa deste escravo, deste homem para mim. Aí o vendedor olha para você e diz, você é louco? Esse homem é um homem violento, estuprador, matou a mãe. Como é que você vai agora morrer no lugar dele? É isso que você está querendo dizer? Que você vai para a forca no lugar dele? É exatamente isso. E faço mais. Uma vez que ele esteja livre, eu quero que no meu testamento esteja escrito que tudo que é meu, tudo que eu possuo, vai passar a ser dele. Nós vamos escrever o Novo Testamento. Você já matou. A sentença que estava sobre ele, agora está sobre mim. Aleluia. Queridos, fazer isso por um escravo que está condenado à morte, isso não existe. Existe sim. A Bíblia diz que foi exatamente isto que Jesus fez por mim e por você. Nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados e delitos. Tínhamos uma sentença sobre nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tínhamos como morte recompensa pelos nossos pecados e delitos. E aí aparece Jesus, no último momento, no meio da feira de escravos, aparece Jesus e diz, eu amo esse homem, eu quero levá-lo, eu quero comprá-lo, mas ele não pode, ele está sentenciado à morte, ele vai morrer hoje. Eu vou morrer no lugar dele, eu vou entregar a minha vida no lugar dele. E quando ele estiver livre, vamos fazer um novo testamento aqui, eu quero que todos os meus bens passem para o nome dele. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a condenação da lei não me alcançasse. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 4, de 1 a 7, diz assim, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Você é herdeiro de Deus por redenção. Esse conceito, ele estava presente no Antigo Testamento. É um ritual de transferência de culpa que acontecia na Páscoa. Vocês lembram da 10ª praga do Egito? Quando um cordeiro foi imolado e o sangue desse cordeiro seria aspergido nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, não fizesse mal nenhum ao primogênito. Pois é, o sangue daquele cordeiro seria a garantia de que houve transferência da culpa daquela casa para o cordeiro, de forma que agora aquela casa não tinha mais culpa. Foi feita uma transferência para um cordeiro que era perfeito, sem mancha, sem defeito. Aqueles cordeiros que foram imolados e o sangue foi aspergido nas portas para proteger os hebreus do anjo da morte que ia passar, isso lá no Egito, lembra disso? Pois é, aqueles cordeiros, os cordeiros que foram imolados ali, foram dezenas, centenas, milhares deles, eram tipos de Jesus.
Eles estavam dizendo, olha, é isso que vai acontecer quando o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus vier ao mundo, Jesus. E os tempos passaram e o Cordeiro de Deus chegou. O verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele subiu na cruz e o seu sangue verteu ali naquele madeiro, ele estava nos redimindo, ele estava impedindo a ação do anjo da morte. Agora, a morte não terá, o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque agora vocês estão debaixo da minha redenção. Eu estou redimindo vocês. Por isso que quando João Batista viu Jesus, ele lembrou-se e ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A imagem do pai colocando a mão na cabeça do cordeiro e transferindo a culpa de toda a família para aquele animal. A sentença de morte que me garante, ou melhor, que me algemava e que me levava à desgraça, agora, com a morte do Cordeiro de Deus, as cadeias foram quebradas, as algemas foram despedaçadas. Por isto, meu querido, é que não tem libertação fora de Jesus. Você está entendendo? Por que a gente só fala que Jesus salva? Por que a igreja, a mensagem da igreja, por que a gente todo o tempo está só falando Jesus salva, Jesus é o único, Jesus é o caminho? Por quê? Porque fora de Jesus não há como salvar-se. Não há como escapar da ação desse senhor maligno e maldito. Você precisa correr para os braços de Jesus. Ele vai libertar você da ação do diabo e vai trazer você para o reino da luz, para o reino de paz. E o texto bíblico diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Cordeiro de Deus pagou com seu sangue e nos deu a garantia que nós somos filhos e filhas de Deus. Somos filhos porque fizemos algo? Não. Porque praticamos? Não. Porque cumpro mandamentos religiosos? Não. Sou filho porque alguém me comprou. Isto não é arrogância. Isso é conhecimento. Algumas pessoas acham que nós evangélicos somos arrogantes. Não, isso não é arrogância dizer que você é filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus, irmãos, porque eu conheci, a Bíblia me disse que eu sou filho de Deus e eu creio na Bíblia. Isso não é arrogância, isso é conhecimento, isso é misericórdia. Isso é Deus puro entrando na minha vida. Eu estava à venda no mercado. Ele me comprou. E agora sou dele para sempre. E a ele eu dedico a minha vida, a ele a minha gratidão eterna, o meu amor e a minha devoção. Eu quero convidar você que entendeu a importância do conhecimento desse segundo pilar, a redenção. Se você não entendeu, assista de novo esse vídeo. Convide outras pessoas para assistirem. Seja alcançado, ela está acessível. A redenção está acessível para todos que quiserem. A Bíblia diz assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe quem foi que disse essas palavras? O Senhor Jesus. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele está falando contigo hoje. Não deixe esse dia acabar sem que você se renda aos pés do Senhor Jesus. Converta-se a Ele e seja herdeiro e faça parte da família de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por este momento tão especial. Obrigado pela oportunidade de podermos estudar a Tua palavra e compreendermos, Senhor, como é bom sabermos que Tu és o nosso remidor, aquele que nos redime, aquele que nos compra das mãos de um Senhor mau e maligno e nos leva a conhecermos um Senhor tão bom, tão doce, tão maravilhoso. Muito obrigado, Senhor meu. Eu te peço que a Tua salvação, que a Tua redenção alcance essas pessoas que nos ouvem agora e nos vê.
E que assim como eu, todos nós, um dia possamos estar diante de Ti, em um culto que não vai acabar mais, em uma adoração que não vai terminar, diante de Ti no céu, para sempre, adorando o Teu nome. Muito obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que acende a luz para que entendamos os mistérios da Tua palavra. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidar você para estar conosco na próxima semana. Na próxima semana, nós vamos estar falando sobre os 2 últimos pilares da fé cristã. Já falamos sobre a graça de Deus, sobre a redenção. Nós vamos falar semana que vem sobre a justificação e, por último, sobre a santificação. Eu espero você. Convide pessoas para estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.